Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. De 4 em 4 anos, o mundo inteiro vira atenções para os Jogos Olímpicos, o maior evento multidesportivo do planeta. Mais do que uma competição, os Jogos Olímpicos são também cultura, história e união entre países. São um reflexo das sociedades e dos seus valores, onde a tradição e a inovação andam lado a lado. Hoje, mergulhamos no espírito olímpico e na presença de Portugal nesta arena mundial. Desde as suas origens na Grécia Antiga até aos palcos modernos, os Jogos evoluíram e contam atualmente com mais de 200 países. Um momento de união entre povos e culturas, com dezenas de modalidades e milhares de atletas. Neste Senta-te Explica, damos-te a conhecer algumas das curiosidades sobre os Jogos Olímpicos, como evoluíram ao longo do tempo e o que representa a presença de Portugal nesta arena global. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram início em 1896, na cidade de Atenas, capital da Grécia. Esta primeira edição representou a revitalização de uma tradição da Antiguidade Clássica, sendo promovida por Pierre de Coubertin, que visava promover a paz e a fraternidade entre os povos através do desporto. Desde então, os Jogos têm vindo a crescer significativamente, tanto em dimensão como em diversidade. Mas afinal, quantos desportos integram atualmente este evento global? 32. 32? Eu diria tipo umas 30 e pouco, 33, 32 por aí. Não sei, tipo 20. 44. Nos Jogos Olímpicos de Verão, como os de Paris 2024, existem 32 desportos e 48 modalidades, enquanto que nos Jogos Olímpicos de Inverno, como os de Milão-Cortina 2026, existem 8 desportos e 16 modalidades. Ambos os Jogos abrangem vários desportos tradicionais, como o atletismo e a natação, até mesmo novas modalidades, como o skate e o surf. Sabes qual foi a modalidade mais recentemente adicionada? Eu penso que foi o breakdance, não tenho a certeza. Dança. Polo aquático, sei lá. Não faço ideia. Breakdance, se não me engano. A modalidade mais recentemente integrada no programa olímpico foi o breaking, também conhecido como breakdance, que faz parte do desporto de dança desportiva e fez a sua estreia oficial nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A sua inclusão reflete a intenção do Comitê Olímpico Internacional em atrair audiências mais jovens e diversificar a representação cultural do evento. Também Portugal tem um percurso importante nos Jogos Olímpicos. Sabes em que ano o nosso país se estreou? Não sei. Não sei também. Eu sei. Vou arriscar na década de 20, por volta de 1920, uma coisa assim já. Portugal participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1912, na cidade de Estocolmo, na Suécia. A estreia marcou o início do percurso do país no maior evento desportivo internacional, tendo desde então participado regularmente nas edições seguintes. Desde essa primeira presença, Portugal foi conquistando o seu espaço no panorama olímpico. Mas quando é que alcançámos a nossa primeira medalha de ouro? Fosse por 1982, atletismo. Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Salto em altura. Não sei. A primeira medalha de ouro olímpica conquistada por Portugal foi obtida em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, através do atleta Carlos Lopes, na modalidade de atletismo, mais concretamente na maratona, uma corrida com 42 km de extensão. Tal como os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos também são palco de grandes feitos. Conheces a diferença entre estes dois eventos? Os Jogos Paralímpicos são Jogos Olímpicos, mas para pessoas que têm alguma condição física, acho eu que é só física, que os impossibilita de participar nos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos são aqueles que nós conhecemos comumente para pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, e os Jogos Paralímpicos são também alta competição, mas para pessoas que têm alguma condicionante motora que as impeça de participar nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são para atletas que não têm nenhuma deficiência, digamos assim.
Os Paralímpicos são mais para pessoas desabilitadas que ainda assim querem fazer desporto e pronto, continua a ser desporto de alta competição, não deixa de ser. Os Jogos Olímpicos destinam-se à competição entre atletas sem deficiência, enquanto os Jogos Paralímpicos são reservados a atletas com deficiência física, mental ou visual. Embora distintos na sua constituição, ambos os eventos partilham valores comuns de superação, inclusão e excelência desportiva, promovendo a igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva de alto rendimento. De modo a compreender o que está em jogo e o que ainda falta jogar no desporto paralímpico, neste Panorâmica falamos com José Lourenço, o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. O presidente, recentemente reeleito, fala connosco sobre as metas ambiciosas do Comitê, como aumentar a participação de pessoas com deficiência no desporto paralímpico e o balanço dos recentes Jogos de Paris, que traça um mapa estratégico para os próximos anos. O nosso convidado é presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, reeleito em março de 2025 para o seu terceiro e último mandato consecutivo. Neste Panorâmica conversamos com José Lourenço sobre a estratégia para o novo ciclo de liderança do Comitê Paralímpico de Portugal, tal como prioridades estruturais para o desenvolvimento sustentável do desporto paralímpico português. José, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi recentemente reeleito para um terceiro mandato à frente do Comitê Paralímpico de Portugal, uma confirmação da confiança na sua liderança e, ao mesmo tempo, o início de uma nova etapa para o desporto paralímpico nacional. Que visão estratégica orienta este novo ciclo? Nós temos aqui vários desafios para cumprir neste mandato, mas eu diria que o mais significativo, aquele a que queremos dar mesmo mais importância, é o contribuir para a renovação e trazer novos atletas à dimensão paralímpica. Depois temos que organizar este ano a missão Surdo-Olímpica, que dos Jogos Surdo-Olímpicos vão decorrer em Tóquio no mês de novembro. Ainda temos a organização de algumas missões desportivas ao nível de seleções. Paralelamente, temos também aqui o grande desafio da construção do Centro de Investigação e Reabilitação Paralímpica, que é onde nós também queremos instalar os serviços do Comitê, que vai funcionar como sede, mas essencialmente queremos ter ali um polo de desenvolvimento e de investigação que eu penso que pretendemos que seja uma referência ao nível nacional. Será também um mandato que prepara o futuro. Um dos grandes objetivos e desafios que referiu para este novo ciclo é aumentar a participação das pessoas com deficiência na prática desportiva. Que estratégias estão previstas para atingir este objetivo? Esse trabalho, creio que só pode ser feito utilizando várias estratégias. Desde logo, se calhar a mais relevante é a questão da comunicação. É o tentarmos chegar às famílias, primeiro que tudo, às famílias dos jovens e das crianças com deficiência, por forma a que as próprias famílias se interessem e vejam que o desporto pode ser um instrumento muito importante e pode ser um aliado na reabilitação e na inclusão das pessoas com deficiência. E, portanto, há muitos desafios que estão em aberto, que todos com certeza concorrem para o mesmo e que, acima de tudo, é importante mudar o paradigma cultural relativamente às pessoas com deficiência e, nomeadamente, a forma como as famílias, quando têm um jovem com deficiência, encaram todo o leque de possibilidades que têm de dar ferramentas a essas pessoas que lhes permita terem uma vida o mais normal possível. Ainda neste segmento, como referiu ainda agora, os Jogos Paralímpicos continuam a não ter o mesmo mediatismo que os Jogos Olímpicos, e o que é que considera que está na origem desta diferença e que caminhos podem ser seguidos mediaticamente para os desportos paralímpicos terem mais mediatismo em Portugal? Estamos melhor que o que estávamos. Ainda há um grande caminho a fazer. Primeiro que tudo, tem que ser os operadores da comunicação social mostrarem-se interessados nesta dimensão desportiva. E o interesse aqui não pode ser apenas um interesse meramente comercial. Há aqui, na minha perspectiva e na minha opinião, que é parcial, certamente, mas há aqui também uma questão de responsabilidade dos próprios meios de comunicação social naquilo que eu acabei de dizer, na divulgação e na informação, não apenas na informação, mas também na formação.
O trabalho conjunto entre instituições tem sido uma das suas bandeiras. Que áreas de colaboração entre o CPP e o Comitê Olímpico de Portugal considera mais urgentes nesta nova jornada? Eu acho que, primeiro que tudo, deve haver sintonia relativamente a determinado tipo de posições com as estruturas de cúpula do desporto nacional, seja o Comitê Paralímpico, o Comitê Olímpico, mas também a Confederação do Desporto. É importante que haja sintonia quando se apresentam determinados projetos, determinadas visões que dizem respeito ao todo do desporto, não haja uma competição de vou apresentar primeiro do que tu. Deve haver convergência no sentido de se encontrarem pontos e de se encontrarem pontos que possam fazer com que o desporto se mostre unido. A comitiva mais pequena dos Jogos Olímpicos desde 1988 foi a que participou nos Paralímpicos de 2024, em Paris, com apenas 27 atletas. Esta comitiva obteve 7 medalhas e 18 diplomas, igualando os resultados de Pequim de 2008. O que revelam estes resultados sobre a realidade atual do desporto paralímpico português? Diria que que já falámos aqui, que é a escassez de atletas, a necessidade de renovação, e esse número de atletas traduz exatamente a dificuldade que estamos a ter em trazer novos atletas ao desporto e, através disso, trazer mais atletas para o alto rendimento. Isso penso que é notório. Por outro lado, também demonstra a excelência desportiva, porque eu penso que com menos atletas nós conseguimos ter os resultados que acabou de referir, que de facto foram excelentes. Isso também demonstra a excelência dos atletas que estiveram em Paris. Estes resultados reforçam também a importância de investir de forma estratégica e sustentada, como garantir que o talento nacional continua a emergir e que as conquistas de Paris não são apenas exceções, mas um novo padrão de excelência. Sim, isso tem toda a razão. A participação nos Jogos deve significar um patamar de excelência desportiva. Mas eu penso que o grande investimento, o investimento estratégico, creio que tem que estar ao nível do desenvolvimento desportivo. Porque se não houver desenvolvimento desportivo não vai haver excelência desportiva. E portanto tem que ser para aí que tem que ser direcionado, neste momento, o grande investimento nacional. E digo isto para o desporto paralímpico, para o desporto olímpico, mas também para o desporto olímpico. Porque é preciso que haja um forte investimento do país no desenvolvimento desportivo. Eu creio que pelo menos têm sido esses os sinais do atual Secretário de Estado do Desporto, exatamente direcionado para essa parte da captação do talento. E o talento só se pode recrutar na base. José Lourenço, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre o futuro e os objetivos dos desportos paralímpicos em Portugal. O número de modalidades participantes nos Jogos Olímpicos é significante. No entanto, há ainda muitos desportos que ficam de fora da competição. Neste Repórter A2, aprofundamos o conhecimento acerca de alguns destes. Entre ginástica acrobática, hóquei em patins e kickboxing, as perguntas a que procuramos responder são claras. Pretendemos compreender porque é que estas modalidades não têm lugar nos Jogos, se a ausência afeta a motivação dos atletas e que esforços estão a ser feitos no sentido de os incluir em breve na competição. Os Jogos Olímpicos são o maior evento desportivo internacional. Reúnem atletas de todo o mundo em competições que celebram o espírito de superação e união. No entanto, nem todos os desportos têm lugar neste palco global. Os desportos não olímpicos, embora fora do programa oficial, continuam a atrair o público e a demonstrar um elevado nível de competição. Aquilo que nós gostaríamos era que a beleza e a qualidade da ginástica acrobática fosse visível de uma forma mais forte no mundo. E isso só se consegue através, de facto, dos Jogos Olímpicos. Acho que a divulgação agora está a ser maior, pelo menos em Portugal, sobre o hóquei patins, o que pode ajudar a que se torne um desporto olímpico. Temos mais equipas a jogar, mas, no entanto, quem olhar para uns anos anteriores e olhar para agora,
Talvez o hóquei era mais bonito há uns anos anteriores do que agora, que havia mais qualidade e havia mais gente interessada e acho que com um bom trabalho podemos chegar lá, mas acho que ainda falta um percurso muito grande. Os Jogos Olímpicos são o evento mais visto em todo o mundo, a nível de todos os desportos. Seria uma visão exponencial em termos de mais praticantes, obviamente, porque havendo tanta gente a ver, nomeadamente os mais jovens, certamente também ficarão tentados a começar. A Federação de Ginástica de Portugal representa todas as disciplinas em termos nacionais e internacionais. Das 9, 4 são olímpicas e 5 não o são. Uma das não olímpicas que mais tem crescido é a ginástica acrobática. A Federação tem feito um esforço para mudar o panorama, mas os entraves são claros. O Comitê Olímpico Internacional definiu que só pode ter um número de modalidades e um número de atletas. Portanto, a partir daí não consegue. Aquilo que tem proposto à Federação Internacional é, quando nós falamos em incluir mais uma modalidade, mais uma disciplina, é onde é que vocês vão cortar nas outras. E a Federação Internacional de Ginástica, e bem, a meu ver, diz, nós não queremos cortar, nós queremos é incluir. Portanto, é este jogo político que neste momento torna não ter sido possível que se realize esse sonho. Também o hóquei em patins continua barrado à entrada do maior evento de desporto global. Apesar de uma curta passagem pelos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, como desporto de demonstração, nunca entrou para o programa oficial. Acho que para o hóquei em patins, ir aos Jogos Olímpicos, nem que seja para a experimentação, agora nesta época mais desenvolvida, com tecnologias, com tudo, acho que teria um maior proveito e que mesmo em termos monetários teríamos mais patrocinadores e isso era importante muito para o hóquei patins. Em 2021, o kickboxing foi reconhecido oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional. Um passo importante rumo à possível inclusão no futuro. Eu acho que a atitude da Federação devia ser a mesma que tem feito ao longo dos últimos anos relativamente aos campeonatos do mundo e da Europa. Ou seja, criar um Comitê Olímpico, esse Comitê Olímpico seria o responsável pelo tal ranking para que os atletas atingissem os mínimos, digamos assim, para esses mesmos Jogos Olímpicos e depois haver também, da parte da Federação, um apoio aos atletas. Mais reconhecimento, praticantes e competição. Os objetivos são semelhantes. Por outro lado, os impedimentos variam de desporto para desporto. A ginástica acrobática tem alguma dificuldade em alguns locais. Portanto, é muito praticada na Europa, é muito praticada na Ásia, na América do Sul e do Norte está com alguma dificuldade. Esse é um problema. Só para terem uma ideia, os patins completos custam por volta de 300 euros. Isso é só uma parte do equipamento obrigatório de cada jogador. E isso não ajuda muito. Um stick mais barato, talvez, que encontre é 64 euros, 60. Isso acho que também pode ser por aí que, não tendo ajuda do país, não tendo ajuda de patrocinadores, não tendo ajuda monetária, fica muito difícil de evoluir este desporto. E acho que este pode ser uma das razões também para que ainda não seja um desporto olímpico. O que falta no desporto, e nomeadamente em Portugal, é ver alguém que se sente e que decida de uma vez por todas esta questão das federações, que é esse o grande problema em Portugal, haver várias federações em guerra, que não havendo um consenso, faz com que o Comitê Olímpico também não decida apoiar talvez o kickboxing nesse sentido, porque nomeadamente em termos burocráticos vivemos há mais de 10 anos uma situação que não é nada agradável, principalmente para treinadores e atletas. Enquanto essa situação não estiver resolvida, eu acho que o kickboxing vai estagnar um pouco nesse sentido. A prática desportiva aumenta cada vez mais. Contudo, a falta de cooperação entre organizações e a escassez de apoios mantêm de pé as barreiras que separam algumas modalidades dos Jogos Olímpicos. Para os atletas de ginástica acrobática, kickboxing e hóquei em patins, o sonho de pisar o palco olímpico parece ainda estar distante. Os Jogos Olímpicos são um momento de celebração do esforço, da superação e do espírito desportivo. Entre medalhas, ausências e debates, continuam a levantar questões sobre inclusão, visibilidade e igualdade entre modalidades. Voltamos para a semana. Até lá, acompanhem-nos nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 ESCS. Tenham uma excelente semana. Até breve.